Somos espíritas, somos cristãos, seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo na sua mais pura essência, com base no maior mandamento por ele ensinado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Pronto Socorro Espiritual Casa dos Espíritos está localizado em Natal, RN. Estamos na Rua Olinto Meira 1253, no bairro do Alecrim. Siga-nos nas nossas redes sociais para mais informações. Tá ótimo. Boa noite, gente. Eita, coisa boa. Não gostei não. Boa noite, gente. Agora melhorou, encorpado, com muita energia. Tanta energia que caiu até a energia da casa, né? Disparou aí, mas a gente daqui a pouco já descobre o que foi e tudo volta ao normal. Que já voltou, né? E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, todos muito bem-vindos à nossa casa. Tem alguém pela primeira vez aqui hoje? Bota o bração lá para cima mesmo, assim. Isso, sejam bem-vindos, viu? A nossa casa de paz, de luz, onde não só procuramos a melhora para a gente, como auxiliamos as pessoas a receberem o bem, né? Seja no nosso plano material, que a gente vive aqui todos os dias, que tivemos a bênção de poder retornar para cá, né? Para melhorar o nosso dia a dia, para melhorar nossas ações, o nosso eu, como também no plano espiritual, que assim auxiliamos, né? Um plano, em muitas das vezes, para muitos de nós, invisível, mas que existe e como existe, né? E hoje, começando com essa pequena fala, tem uma leitura ligada ao nosso evangelho de hoje, o nosso exórdio, e ele tem um tema de no reino em construção. E aí, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, já eu vou teria feito, ou dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Isso é uma passagem de Jesus, está lá em João, capítulo 14, versículo 2. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na terra vão para aí em expiação. Capítulo 111, página 14. Escutaste o pessimismo que se esmera em procurar as deficiências da humanidade, como quem se demora deliberadamente nas arestas agressivas do mármore de obra-prima, inacabada, e costuma dizer que a terra está perdida. Observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. Compulsaste as folhas da imprensa, lendo a história do autor de homicídio lamentável, e sob a extrema revolta, trouxeste ao labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão do acontecimento, asseverando que estamos todos no teatro do crime. Recorda, contudo, os milhões de pais e mães tocados de abnegação e heroísmo que abraçam todos os sacrifícios no lar para que a delinquência desapareça. Conheceis jovens que se transviaram na leviandade, desvairando-se em golpes de selvageria e loucura, e examinando acremente determinados sucessos que devem estar catalogados na patologia da mente. Admite-se que a juventude moderna se encontra em adiantado processo de desagregação do caráter. Relaciona, todavia, os milhões de rapazes e meninas debruçados sobre livros e máquinas, através do labor e do estudo, em muitas circunstâncias imolando o próprio corpo à fadiga precoce, para integrarem dignamente a legião do progresso. Sabes que há companheiros habituados aos prazeres noturnos, e ao vê-los comprando o próprio desgaste a prego de ouro, acreditas que toda a comunidade humana jaz entregue à demência e ao desperdício. Reflete, entretanto, nos milhões de cérebros e braços que atravessam a noite, no recinto das fábricas e juntos dos linotipos em hospitais e escritórios, nas atividades de limpeza e da vigilância,
de modo a que a produção e a cultura, a saúde e a tranquilidade do povo sejam asseguradas. Marcaste o homem afortunado que enrijeceu mãos e bolsos na sovinice, e esposas a convicção de que todas as pessoas abastadas são modelos completos de avareza e de crueldade. Considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência que diariamente colocam o dinheiro em circulação, a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de viver. Não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns. Medita em todos os que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando, no levantamento do futuro melhor, e reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus, no mundo, está esperando também por ti. Então, gente, a leitura no reino em construção, como ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Ela consegue nos trazer, só dar um zoom aqui, porque minha miopia está gritando cada dia que passa. Pronto, agora melhorou. Ela consegue nos dizer que ela começa agora, o reino, onde tem muitas moradas na casa do pai, que a gente normalmente entende que é o reino depois da morte, ela começa agora, aqui, com todas as imperfeições que a leitura vem nos mostrando. Né? Ele fala sobre quantas pessoas ainda sofrem, quantas pessoas ainda não conseguem ter um crescimento na vida, mas dentro disso, todos estão trabalhando, todos estão em progresso. Em alguns casos, que são poucos, as pessoas às vezes se tocam da qualidade e boa vida que têm. Né? Se a gente parar para ver, eu acho que no último exórdio, eu falei isso aqui para vocês na quarta-feira passada, né? Olha só os benefícios que a gente tem só do fato de conseguir chegar caminhando com nossas próprias pernas aqui no centro, todas as quartas-feiras. Isso é um benefício. O benefício de poder acordar todas as manhãs e acordar, levantar de uma cama, debaixo de um teto, e saber que logo após tem um café da manhã te esperando, não importa como seja ele. São benefícios, concordam comigo? Sim ou não, gente? Todos os dias nós temos esses benefícios. Damos graças por isso. Tem irmãos que muitas das vezes têm 50% a menos do que nós temos. E eles também estão dando graça pelos 50% a menos que eles têm. Isso é o quê? Gratidão por tudo que tem. Não precisa ter tudo, mas o tudo que você tem é o necessário. Trabalho em progresso. Então, dessa forma, quando a gente traz essa visão, o que a gente vê? O mundo está em progresso? Sim. Há muitas moradas na casa de meu pai. E quando eu falo que há muitas moradas, aqui é uma delas. Da forma que nós vivemos, do jeito que nós estamos, no nível de evolução que nós estamos. Lá vai, mais uma vez eu falar, viu, Lívia? Eu me apeguei a essa frase agora, aí eu tenho que falar ela todas as vezes, né? Nós estamos, eu vou falar e vocês vão fazer assim, ó. Um espanto, tá? Nós estamos na nossa melhor versão encarnados. Pessoal do YouTube, escutou? Não escutou não, né? Eu vou tentar de novo. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos na nossa melhor versão encarnados. Eu acho que eles não escutaram, mas tudo bem, vamos ficar assim. E aí, gente, a gente está na nossa melhor versão sim. Sabe por quê? A gente constrói constantemente a nossa trajetória de progresso. Dentro do mundo que nós vivemos. Vou falar de novo. Um mundo atual ainda de provas e expiações, mas está assim, ó. O pezinho no mundo de regeneração. Não sei do que você falou, Vitor, não entendi, foi nada. Pesquisa, coloca no Google lá, no Google mesmo, tá? Não precisa aprofundar muita coisa. No Google coloca assim, ó, o que é um mundo de provas e expiações segundo o Espiritismo. Pá, coloca lá, vai aparecer um bocado de informação. Isso é o que nós vivemos hoje. Mas a gente está, como eu mostrei agora, né? Figurado aqui, um pezinho dentro do mundo de regeneração. Onde a gente vai começar a visualizar muito menos barbáries, muito menos dor. Por quê, gente? Porque o mundo melhorou. Aí faz assim, bem encantador, né? Tipo Alice no País das Maravilhas. Porque o mundo melhorou. Sim ou não? Mas foi porque o mundo melhorou? Ou quem habita um mundo que melhorou? Que progrediu? Quem, gente? Vai, alguém levanta a mão e fala. Os dois. Mas quem vem antes? O ovo ou a galinha? O ovo, né? E eu digo a você, o mundo progrediu porque o homem progrediu. O mundo mudou porque o homem
melhorou. Então somos nós que precisamos ter sempre a convicção de que na casa do meu pai há muitas moradas, mas aqui eu moro, é a que eu tenho que melhorar. Ah, isso quer dizer que uma andorinha só vai fazer o verão do mundo inteiro? Sim, porque é dentro de uma microsociedade, mais uma vez eu falo aqui, quem é a nossa microsociedade? Nossa fã? É que eu consigo criar uma macrosociedade melhor. Se eu consigo, dentro da minha família, fazer um ambiente melhor, com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos, eu com certeza consigo influenciar pessoas. Ontem eu iniciei, às vezes diz que não é bom falar da gente, mas eu gosto de falar meus exemplos, né? Iniciei com algumas turmas, eu sou professor, e eu fiz uma pergunta. Por que vocês escolheram esse curso para estar aqui? Me fala teu nome e por que você escolheu esse curso? E boa parte de todos que responderam falavam que sempre é, não com essa palavra, né? Mas a gente vê no discurso, influência. Influência. Ser influenciado. Concorda comigo quando a gente fala a palavra influência, dá um tom negativo, sim ou não? Mas a gente é influenciado com coisas boas. E a gente pode usar o nosso filtro para ser influenciado com coisas ruins também. Vai depender do filtro que a gente está usando. Influência pode ser boa ou ruim. E boa parte das pessoas que falaram da escolha do curso foi por influência. Por visualizar alguém, positivamente falando, né? Vamos dar essa vertente. Positivamente falando, influenciar alguém a seguir o caminho. Ah, eu me encantei quando eu vi fulano ser desse jeito. Eu falei, que legal. Depois eu perguntei, vocês perceberam que tudo foi influência que vocês receberam? A mesma coisa são com nossas boas ações. Isso eu coloquei aqui, ó. Deus espera por mim e por você na construção desse reino. Nem que seja você sendo influenciado por aquilo que eu estou trazendo. E a vida é assim. Duas coisas muito importantes, palavras que eu queria deixar hoje, nesse exórdio. Você que está em casa também escutando a gente. Influência, que é uma delas, que nós somos o tempo todo influenciados com várias coisas. Coisas que a gente consegue ver, coisas que a gente consegue escutar, e coisas que a gente não vê, coisas que a gente não escuta, mas que a gente sente. E um detalhe importante, seja isso abre parênteses, seja isso no mundo espiritual, seja isso no mundo material, que a gente está aqui. E o outro, interesse. Influência e interesse. Para mim, são duas palavras que estão ali em cima, que ajudam a montar e melhorar a humanidade que nós habitamos hoje. Interesse, Vitor? Sim, interesse. Concorda comigo? Você é mãe? Mãe? Você tem interesse em seus filhos serem felizes, como já devem ser? Muito mais, né? Até muito mais que você já foi. Isso te deixa feliz? Quando eles estão perto de você, te deixa feliz? O nome disso é interesse. Você tem interesse em estar perto das pessoas. As pessoas te trazem bem, você tem interesse de estar perto delas. Então, a gente olha sempre o interesse como algo negativo, a gente foi criado meio que isso, né? A frase é o quê? Interesseiro, né? Sim. Inclusive, quando a gente fala do carinho, do amor de estar perto. Então, quando a gente se interessa em melhorar, interessa em estar perto de alguém, porque te faz bem, a gente se sente melhor, a gente faz a pessoa sentir melhor. Quando a gente tem boas ações, boa caminhada, bom exemplo, a gente influencia outras pessoas. Vou trazer o caráter da influência, mais uma vez, da minha rotina. Um dia desse, Theo Mendes, vocês sabem quem é Theo Mendes, né? O maior comedor da cantina que tem aqui, meu filho. E aí, um comportamento meio feio, sabe? Está crescendo, está evoluindo, passa por tudo isso, né? A gente já fez também. E aí eu falei, não pode bater no amiguinho. Não pode bater, tá errado. Aí, para completar a frase, para ficar bonito, né? Se eu ficar sabendo que você bateu no amiguinho, você vai apanhar em casa. Aí me diga aí. Ele pode rir, tem problema não, pode rir, eu sei. Sou pai de primeira viagem, nessa encarnação, né? Nessa encarnação. Então, gente, quando a gente quer algo bom, o que a gente precisa fazer? Dar exemplo. E o exemplo influi. E aí o que eu falei? Não, fazer melhor. Né? Mostrei, me autocorrigi. Não vou bater em você, não. Vou te dar outro castigo. Sabe por quê? Eu não posso bater em você? Porque eu disse para você que você não pode bater nos outros. Então por que eu tenho direito de bater em você? Só deixando claro também que isso não me impede de dar umas palmadinhas no momento certo. Né?
também me impede. Fui criado dessa forma e não significa que eu preciso passar isso adiante, mas se necessário, extrairei o melhor. E é assim que a gente precisa ser influenciado pelos outros. Não é toda pessoa que vai nos influenciar por completo, por tudo, mas a gente precisa extrair. E assim, o nosso caráter é o caráter chamado de vivência e moral, chamado de tiquim. Já ouviram falar? Sim ou não, gente? O caráter tiquim? A moral tiquim? É um tiquinho de um que você aprendeu, um tiquinho de outro, e você vai formando aquilo que você tem como concepção e entendimento do certo. E é assim. E nem sempre o certo dele é o meu certo. Por quê? Nós escolhemos aquilo que a gente quer acreditar. Porque temos o livre-arbítrio, a livre escolha. Mas a gente sente no nosso intrínseco, vou segurar, viu? 7h35 já, eu sei que a falta de energia, mas não vou descontar nela, não. Já justificando, né? E a gente sente quando a gente consegue extrair o melhor para a gente, o que realmente nos constrói. Por quê? A bondade, as leis divinas que são imutáveis, estão dentro de nós. A gente sabe o caminho certo, a gente sabe o que é feio, a gente sabe o que é bonito. Por quê? Somos frutos da bondade do nosso Pai amado, nosso Deus Todo-Poderoso. E somos reflexos bem longe, mas bem longe do que Jesus foi aqui para a gente, o nosso governador planetário, o nosso Cristo. Então ali o exemplo de uma encarnação que veio nos ensinar muito e mostrar com suas ações aquilo que a gente deve fazer. Há 2026 anos atrás, mudou alguma coisa do que ele nos ensinou? Não, permanece a mesma. Mas a gente vem a trancos e barrancos, tentando ser pessoas melhores, recebendo não só o auxílio de tudo que o mestre deixou, mas da espiritualidade que vem levando adiante e nos auxiliando a aprender cada vez mais. Quando a gente falar, quando você escutar, próxima vez, que há muitas moradas na casa de meu pai, lembre, vamos cuidar da casa que a gente vive hoje, para que a gente não se importune pela necessidade de saber qual será a próxima casa que eu vou, que eu mereço. Cuide da sua hoje, para que você faça valer, talvez até estar aqui ainda, na sua próxima encarnação. Gente, muito obrigado pelos olhos atentos, cada vez mais que eu vejo os olhos tão esbugalados assim, olhando, né? Isso é bom. Eu espero cada vez mais poder, nessa pequena leitura, trazer conhecimentos e detalhes que às vezes a gente não se toca, a gente não percebe da importância que tem no change, no inglês, que é a nossa troca, a nossa mudança de hábito, mudança de pensamento. É o mínimo, é como eu sempre falo, aquele 1% que a gente consegue mudar, faz grande diferença. Porque de grão em grão, essas frases eu acho mó legal, né? Que sempre dá certo. Gente, muito obrigado pela audição de vocês, que todos tenham uma excelente reunião. Lembrando, estamos aqui para ser ajudados, mas estamos aqui para ajudar também. E que essa ajuda da gente comece aqui, na nossa concentração, pensando que o pensamento é força, o pensamento é divino, e a gente consegue fazer muita coisa só com o nosso pensamento. Que a gente se concentre nesse momento, que eleve o nosso pensamento ao Pai, à espiritualidade que nos trouxe aqui, para até ajudar outras pessoas, inclusive aqueles que estão aqui também no plano espiritual. Obrigado, gente. Até a próxima. Em breve a gente já começa com a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Bem-vindos os que vêm a essa casa a primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se energizados, saudados, acolhidos pela espiritualidade que aqui trabalha e pelo também os trabalhadores do plano material, todos nós aqui presentes. E a você também que nos assiste através das redes sociais, particularmente do YouTube, que possa dar o like após assistir os nossos vídeos e principalmente compartilhar, porque essa mensagem ela precisa chegar a todas as pessoas, principalmente as que não conhecem ainda a doutrina espírita. Kardec nos diz que o maior ato de caridade que podemos ter em relação à doutrina espírita é a sua divulgação.
como as pessoas desconhecem ainda a doutrina espírita e se, digamos assim, confundem com outras religiões ou outras filosofias que nada têm dos princípios básicos da doutrina espírita. Mas, na noite de hoje, a gente estuda algo que está no capítulo 3º do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, que é uma das obras básicas. Já estudamos aqui o capítulo 1º, o capítulo 2º, e hoje estamos no capítulo 3º. E o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais algo inusitado, digamos assim, para aquela época. Não é? E o que seria isso que Kardec perguntou? Não é? Está na questão 55 do Livro dos Espíritos. Kardec faz o seguinte questionamento ao Espírito de Verdade: são habitados todos os globos, ou seja, todos os mundos que se movem no espaço? É uma pergunta bem ampla, porque isso data de 1857. E a resposta é uma resposta extremamente interessante, dada pelos imortais que compõem a equipe do Espírito de Verdade, comandada por Jesus. E a resposta é a seguinte: sim, e o homem está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Kardec, ele faz um pequeno comentário à resposta dada pela espiritualidade. Diz o seguinte: Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. A questão 55 do Livro dos Espíritos, nós vemos aqui que a espiritualidade afirmou que todos os globos que circulam o espaço são habitados. E esclarece que o homem terreno não é o primeiro em inteligência e que a Terra não tem o privilégio de ser o único orbe, ou seja, o único mundo habitado, e que duvidar disso é fruto de orgulho e é fruto de vaidade. E vamos mais além, que alguns imaginam que, como a gente teve no passado não muito distante, em que pensávamos que a Terra era o centro do universo, que tudo girava ao redor da Terra, como um dogma ainda pregado no período medieval e hoje desmistificado pela ciência, graças aos iluministas, né, e a tantos cientistas, mas hoje ainda prevalece o orgulho humano de achar que é o único ser vivo inteligente em toda a criação infinita. Isso é o mesmo pensamento tacanho que nós tínhamos no período medieval, porque a própria espiritualidade diz que desconhece, que não existe absolutamente nada no universo sem um propósito. E qual seria o propósito de se olhar para o universo infinito e achar que tudo isso seria para nós contemplarmos? Onde até um simples grão de areia, qualquer coisa que exista no nosso planeta ínfimo, aquele pontinho azul na periferia da Via Láctea,
Tudo aqui tem um propósito, tudo aqui tem uma razão e um motivo de ser. Então, imagine a gente ter o orgulho e a presunção de imaginar que Deus criou o universo infinito, vazio e sem propósito, apenas para nós acharmos bonito e admirarmos. E estudos recentes do ano de 2025 e agora de 2026 sugerem que o número de galáxias existentes no mundo, no universo, varia de 6 a 20 trilhões de galáxias. É um número assim que a gente não consegue imaginar, contando todas elas, as grandes, as pequenas, através, né, das recentes descobertas do telescópio James Webb, que está começando a revelar todo esse volume, essa massa de informações. Para a gente ter uma ideia da vastidão da criação de Deus, a gente tem uma ideia pequena, eu vou falar em números pequenos aqui, números incomensuráveis, mas de uma janela pequena, né, porque estamos apenas arranhando a superfície de tudo isso. Para ter uma ideia da quantidade desses planetas e dessas estrelas, ou de sóis dessas galáxias, a gente estima que em uma galáxia tenha em média 100 bilhões de sóis. Não são planetas, sóis, como o nosso Sol aqui, estrelas. Se a gente fizer um pequeno exercício, como aqui no nosso sistema solar, números sempre por baixo, que temos aqui 8 planetas, que Plutão foi rebaixado, né, e colocarmos esses 8 planetas vezes 100 bilhões de estrelas, a gente teria 800 bilhões de planetas. Isso vezes 6 trilhões de galáxias, não pegando os 20 trilhões, pegando os 6 trilhões, é um número absurdamente elevado de planetas que existem no universo infinito. Esse cálculo é um cálculo estatístico, modesto, pois o número, com certeza, é muito mais elevado do que isso. Então, a gente supor que Deus, olha a pequenez do raciocínio humano, que Deus criou esse número infinito de planetas e não tem nada nesse número, não tem propósito. E eu vou mais além, que a Terra é o centro do universo, que tudo isso aí está para eu achar bonito, para nós acharmos bonito, e às vezes nós matamos, nós nos dividimos como seres da criação em nome de Deus, e achar que Deus é o Deus da Terra. O Deus que a doutrina espírita apresenta é o Deus do infinito, é o Deus desse universo incomensurável, é a inteligência suprema que mantém a harmonia de tudo. E hoje, dessa diversidade que a gente encontra de mundos, a gente vê que ela não é aleatória, né? Ela corresponde diretamente ao grau, né, de adiantamento moral e intelectual de todos os habitantes desses seres, que a resposta da questão 55 diz, todos são habitados, né, conforme nos diz o ensino dos Espíritos. Né? As condições de vida, tanto física, né, dependem da moral de cada orbe, e são moldadas, esses orbes, para atender às necessidades dos seus habitantes. Portanto, a gente que gosta de reclamar, a gente não tem direito de reclamar. Às vezes a gente diz, eu não me encaixo nesse mundo, eu não me encaixo nesse país, eu não me encaixo nessa cidade, né? Eu acho que eu estou aqui por acaso, eu caí de paraquedas nessa família. A gente escuta muito essa afirmação. E a gente observa, né, em uma prece maravilhosa do nosso Chico, que diz o seguinte: você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Essa é a verdade que a gente precisa entender. Compreendida essa escala dos mundos, esse volume de mundos que existe no universo infinito, nossa análise deve ser voltada para o nosso pequenino mundo, a Terra, né, cuja condição hoje, atual, ainda é de provas e de expiações, que a gente vai aprofundar um pouquinho a escala desses mundos hoje, o propósito de cada um deles,
e onde a gente se encontra no meio dessa jornada do espírito imortal. E nesse mundo de provas e expiações, nós precisamos entender que a chave para nós compreendermos o que passamos aqui é que nós estamos aqui, infelizmente ainda, devido às nossas misérias morais, infelizmente, e ao nosso baixo ainda, a nossa baixa aquisição intelectual. E a doutrina espírita, ela nos traz a resposta para a seguinte pergunta: onde estou? Eu sempre apresento isso aqui, onde estou? A gente pode dar em dois aspectos: um, no mundo em que eu me encontro, e dois, em que posição eu me encontro dentro da escala evolutiva que eu já trouxe várias vezes aqui. E a segunda é, por que eu sofro? Eu desconheço qualquer filosofia existente na humanidade que responda clara e objetivamente essas perguntas. Nunca vi. Com a certeza que a doutrina espírita nos traz. Então, longe de ser um castigo imposto por Deus, o sofrimento aqui na Terra é consequência direta da condição moral dos seus habitantes. Os espíritos superiores, em termos geofísicos, digamos assim, eles afirmam que o nosso planeta ainda é um ambiente hostil, assolado por terremotos, maremotos, tsunamis, furacões. Vivemos tudo isso ainda nesse planeta. Tem muita hostilidade ainda à vida que aqui se apresenta. Os espíritos também utilizam metáforas para descrever nosso planeta, comparando a um hospital, a uma penitenciária ou uma prisão, que recebemos aqui os que foram banidos do sistema de capela, ou a uma escola. Ele tem 3 características do nosso mundo. Aqui nós encontramos, em maioria, bilhões de espíritos ainda ignorantes. E que tipo de pessoas a gente encontra em hospitais? Que tipo de pessoas a gente encontra em penitenciárias e em escolas? A resposta é muito clara. Em penitenciária, ou em penitenciárias, ou em prisões, nós vamos encontrar criminosos em todas as suas matizes. Vamos encontrar assassinos, vamos encontrar ladrões, corruptos, psicopatas. Em hospitais, temos os doentes da alma, a grande maioria de nós, porque esses crimes que estão relatados aqui nas penitenciárias, dos que praticaram, foram motivados por doenças da alma. Os doentes da alma levados aos desvios na esfera sexual, em drogas, apegados às coisas materiais, suicidas, abortistas, duelistas. Temos diversos doentes da alma, praticantes da traição, da maledicência. São todos nós, ou somos todos nós, doentes da alma em processo de reequilíbrio, ora espiando, ora provando. E nas escolas nós temos diversas provações que objetivam a aquisição e o desenvolvimento de virtudes, como honestidade, humildade, caridade, prudência, justiça, paciência, fraternidade e misericórdia, e vamos provando para adquirirmos, nos burilarmos. Aí a pergunta é, nesse contexto dessas 3 esferas aí, simbólicas que a espiritualidade nos apresenta, como é que a gente pode encontrar felicidade nesse mundo? Como é que a gente pode encontrar pessoas equilibradas e saudáveis, onde o mal e o erro predominam? A vida na Terra, como a gente sabe, ainda é de provas e é de expiações. E temos nesses mundos 3 pilares que o sustentam, nos mundos de provas e expiações. Quando o espírito comete muitas faltas e ele cai em si, a gente faz analogia aqui àquela parábola do filho pródigo, quando ele se afasta, pede a herança dele, se afasta do pai, ou seja, se desconecta de Deus, das leis divinas, e ele vai para as coisas do mundo. Ele vai viver o plano da matéria, ele vai viver aquilo que os instintos
lhe chamam a viver. A parte animal que nós carregamos ainda das experiências anteriores. Mas quando aquele filho pródigo está ali, ele passa pelo processo do arrependimento. É quando a dor bate fundo na alma da gente. É o primeiro processo da mudança, é o arrependimento. Em seguida, passamos pelo processo expiatório. A gente vai sofrer. Sofrer o que fez alguém sofrer. O que nós fazemos o próximo sofrer. É a pedagogia divina agindo, para que nós sintamos na pele, né, de forma a entender por que eu fiz aquilo, eu não quero isso mais para ninguém. E por último, a reparação. Agora que eu vou reparar o mal feito que eu fiz, porque somos nós, não é ninguém que vai reparar o mal feito que eu fiz. Se eu quebrei, se eu esculhambei, sou eu que tenho que consertar, sou eu que tenho que reorganizar. Se eu desequilibrei, sou eu que tenho que lavar ou trazer novamente o equilíbrio. Por esse motivo é que a Terra não é um mundo de felicidade completa, mas de momentos de felicidade ou de alegria, é o termo mais coerente. Isso para alguns. Pois a felicidade, como o próprio Jesus nos diz no seu Evangelho, não é desse mundo. Assim a gente vê porque temos muito ainda que caminhar na nossa jornada evolutiva, nas diversas moradas que o Pai nos oferece, como vimos na questão 55 do Livro dos Espíritos. E no nosso ponto de partida, nós temos o quê? A promessa de Jesus. Jesus nos fez uma promessa, que é o seguinte, está lá no Evangelho de João, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois eu vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Como a gente viu, a casa de Deus, a casa do Pai, é o universo infinito. As diferentes moradas são os diversos mundos, os diversos planetas, os diversos orbes que circulam o espaço infinito nesse número, essa pequena amostra que eu coloquei de trilhões e trilhões de mundos que oferecem oportunidade para nós, espíritos imortais, que aqui estamos, não só os encarnados, como a infinidade de desencarnados que se faz presente aqui nessa casa, para que eles possam ter moradas correspondentes, todos nós, ao nosso adiantamento. Essas muitas moradas na casa do nosso Pai, ou do meu Pai, é interpretada pela doutrina espírita em seu sentido muito mais amplo. O nosso planeta, ele não é, como a gente já viu, a única morada com vida inteligente no universo infinito, conforme está na questão 55, lá do nosso Livro dos Espíritos. Além de se referir aos diferentes estados da alma na erraticidade, que a gente vai entender um pouquinho o que é erraticidade, abordo já, ela é compreendida como uma revelação literal, é isso mesmo, literal, da pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, as diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito. Em resumo, somos todos nós espíritos imortais e temos como morada esse universo infinito. É algo que só pode ser concebido pelo amor infinito e pela misericórdia infinita e a perfeição da criação de Deus. E temos uma jornada, temos uma dualidade, uma jornada dual. Passamos, durante o nosso processo evolutivo, do estado de alma ou espírito encarnado, e ora estamos na erraticidade, ou no plano espiritual. Vamos desmembrar um pouquinho isso. Ligado a um corpo material, vivemos no mundo físico. Somos nós aqui presentes, não falo com os desencarnados agora, que estão com o seu perispírito, mas o homem é uma alma, um espírito encarnado na matéria, vivendo no plano físico.
E quando deixarmos, através do processo do desencarne ou da morte, o plano da matéria, passaremos ao plano invisível, ao mundo espiritual, onde nos encontraremos no que nós chamamos de erraticidade. Seremos espíritos errantes. Detalhe, espírito errante não é um espírito que erra, é um espírito que não tem um destino ainda definido. Ele não sabe em que família ele vai reencarnar ainda, na sua próxima reencarnação, em que cidade ele vai, em que país ele vai, que profissão ele vai exercer. Ele não tem um planejamento reencarnatório ainda definido. Então ele está ali no plano invisível, no mundo espiritual, se preparando, se estruturando através dos mentores, nas devidas colônias espirituais adequadas ao seu nível de desenvolvimento intelectual e moral, para receber uma nova oportunidade aqui no plano físico, e fica nessa jornada dual. E a gente fala aqui não apenas do universo, do plano físico, mas que essa jornada, ela se dá em todos, praticamente, esses planetas infindáveis que a gente viu aqui. Uns habitados com vida primitiva, outros habitados com vida inteligente similar à nossa, mas de inúmeras dimensões também, que chamamos de plano espiritual, porque todos eles têm. Uns já perderam a dimensão física, não tem mais sentido a vida no plano físico, apenas habitam ali vidas espirituais rarefeitas, perispíritos, que nossa visão não tem, a maioria de nós não tem ainda a capacidade de enxergar. Alguns conseguem através dos recursos da mediunidade. Mas temos uma classificação dos diversos mundos desse universo infinito. Embora essa classificação apresentada aqui não seja absoluta, ela é didática, ela oferece uma maneira de a gente compreender a jornada evolutiva da alma. Isso aqui não é estático, é igual a gente querer falar da classificação dos espíritos. Ela é didática, tem mais nuances ali, tem mais zonas intermediárias. Mas isso aqui é didático para a gente entender e a gente se orientar de mais ou menos onde a gente se encontra. Os mundos, como a gente viu, eles não são idênticos, eles progridem em uma escala física e moral. Embora não haja uma classificação, como eu falei, absoluta, ela é didática, a gente pode dividi-los nos seguintes grupos, nos seguintes 5 tipos. Os primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma, aos mundos de provas e de expiações, onde o mal domina, que é onde nós nos encontramos agora. A gente vê como a gente está começando a nossa jornada ainda. A gente saiu recentemente do primitivismo, da ação, da vivência do instinto. Em seguida, a terceira classificação para os mundos regeneradores, onde a alma repousa, da fadiga, da luta desses mundos de prova e expiação, onde o mal campeia, onde o mal predomina. Em seguida, temos os mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Ainda existe mal, mas o bem prepondera. E por fim, temos os mundos celestes ou mundos divinos, que é a morada dos espíritos depurados. Fazendo analogia com aquela pirâmide que eu sempre mostro. Espíritos de terceira ordem na base, são os espíritos imperfeitos. De segunda ordem, os espíritos bons. E de primeira ordem, os espíritos puros. Então, esses mundos celestes aqui, ou divinos, é a habitação daquele topo da pirâmide dos espíritos puros. O restante habita nesses mundos aqui da classificação 1, 2, 3 ou 4, ou seja, primitivos, provas e expiações, regeneradores ou ditosos, dependendo da necessidade e do desenvolvimento moral de cada um deles. E esses mundos, eles não são todos iguais, eles se diferenciam de acordo com o grau de adiantamento moral e intelectual de cada pessoa, de cada espírito que ali habita. E à medida que esses mundos se adiantam, diminui a influência da matéria sobre o espírito, tornando a vida menos penosa. Então, quanto mais primitivo é o mundo, mais difícil é a vida. E mais a matéria tem influência na vida dos encarnados ali naquele mundo.
passamos agora a ver os mundos primitivos, que é o primeiro ponto da jornada. A gente vai passar rapidamente porque já viramos aqui a etapa, todos já passamos aqui pela etapa do mundo primitivo. Ali a existência é inteiramente material, a vida moral e intelectual é extremamente rudimentar, a força bruta é a única lei, é o mundo do troglodita, é o mundo do homem extremamente primitivo. Os instintos reinam totalmente, né? Não existe noção de justiça, de injustiça, de forma nenhuma. Ali é a lei do mais forte. O mais forte domina o mais fraco. Não há indústrias, não temos invenções, os seres passam a vida em busca de alimento, de sobrevivência, de atender meramente aos instintos, né, ao instinto básico que a gente chama de instinto de sustentação dele, o instinto básico, né? E são destinados esses mundos ao instinto de conservação, e são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Após uma longa jornada, quando aquele espírito, aquele princípio inteligente chega no reino dos homens ou no reino hominal, ele entra nesse processo aqui de mundo primitivo, de espírito primitivo ainda, né? No início da jornada, a vida deles é rudimentar e a inteligência está começando a desabrochar. É isso que é relevante para a gente entender que a gente já virou essa página aqui, graças a Deus, no processo evolutivo de todos nós aqui no planeta. Não temos mais elementos vivendo isso aqui. Em seguida, na jornada seguinte, na parada 2, que a parada 1 foi essa, no mundo primitivo, na parada 2 é atual, é que estamos vivendo. Mundo de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem. Isso a gente vê muito facilmente. Muito facilmente. Não precisa ir longe para a gente ver, basta ver as notícias, as injustiças, que a gente vê que o mal campeia e predomina. Serve de morada para nós espíritos que precisamos nos burilar, lutar contra as nossas imperfeições morais, seja através de provas, para melhorarmos, provarmos a nós mesmos que adquirimos alguma virtude, seja através de expiação de faltas, de sermos vítimas de nós mesmos, né, de repararmos, como eu falei no início, né, algum mal feito que tenhamos cometido. A superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que nós aqui na Terra não somos um mundo primitivo. A gente viu qual a característica do mundo primitivo. Não existe invenção, a gente viu lá as características. A vida é do instinto mais elementar. As qualidades inatas de muitos provam que já viveram e progrediram antes. A gente vê as nossas crianças quando nascem, exemplo hoje, principalmente hoje, estamos recebendo uma quantidade imensa de espíritos mais avançados do que os que se encontram aqui, que trazem uma bagagem intelectual e moral impressionante. Isso vem acontecendo gradativamente, porque tudo é muito suave no processo evolutivo. E onde o mal predomina, servindo para a purificação de espíritos imperfeitos, é essa a razão de existirmos aqui na Terra. O mal predomina, servindo meramente para a purificação desses espíritos imperfeitos. Como eu costumo dizer, o mal sempre está a serviço do bem. Parece um paradoxo, mas é verdade. A gente vai entender um pouquinho mais isso. E essa é a razão fundamental pela qual a vida aqui é tão repleta de desafios e de aflições. Porque o próprio Jesus nos diz, né, em João 16:33, quando ele nos afirma que no mundo tereis aflições. Por quê? Porque é característica de mundo de provas e expiações. O Mestre sabe disso e nos colocou isso. Mas ele nos deu o caminho. Ele não apenas citou, ele pediu para que seguisse o exemplo dele, para sairmos da cova que cavamos todos os dias para nós, para deixarmos de sermos vítimas de nós mesmos. Seguir o Evangelho. Não é decorar o Evangelho, como eu sempre falo, não é colocar Jesus como um ser para ser adorado, endeusado. Ele não pediu nada disso. Ele pediu para seguir o exemplo dele, para viver e vivenciar, amar a Deus e amar o próximo, somente. Não pediu para criar religião, fomos nós que criamos
as inúmeras religiões que estão aí e que tanto mal, algumas vezes, causam aos seus seguidores, quando não destroem e não matam uns aos outros, que não vem aqui ao caso citarmos. Então, a causa principal das misérias terrenas, ela não reside em um Deus punitivo, mas na imperfeição moral que ainda carregamos em nós, dos seus habitantes. A população espiritual da Terra ela é bastante heterogênea, mas composta majoritariamente por espíritos que necessitam de profunda reforma íntima. Essa é a verdade. E é para isso que a doutrina espírita veio. A doutrina espírita não veio para curar o corpo físico, para trazer água fluidificada, para curar a gente de processo obsessivo. Não veio para isso. Porque os processos obsessivos e as doenças do corpo físico, elas são causadas pelas nossas más inclinações. A gente já estudou isso aqui. Pelas nossas más tendências, pelos nossos problemas morais. A doutrina espírita ela veio para reformar o homem. E como coloca muito bem aqui meu irmão Vitor, reformando o homem, se reforma a família e se reforma a sociedade. É para isso que a doutrina espírita veio. E nós temos dentro do mundo, do planeta aqui, no nosso planeta Terra, 2 grandes grupos de espíritos. O primeiro são os que aqui se desenvolveram, os nativos, fruto do processo evolutivo de milhares e milhões e bilhões de anos. Chegando desde princípios inteligentes, andando por todos os reinos que veremos um pouquinho mais à frente, até chegar na condição atual que nós nos encontramos, que apenas saíram da infância espiritual. Temos um segundo grupo que são os exilados, exilados de outros mundos, que recebemos muitos aqui. A gente começa a entender aquela parábola que é contada lá em Gênesis, em Éden, a expulsão do paraíso. É uma parábola, ninguém pode entender aquilo ali e imaginar como algo literal que aquilo aconteceu. É infantil. Eu costumo dizer que quem chega aqui na doutrina espírita tem que abrir os horizontes e entender as coisas com mais profundidade. E esses exilados, eles foram expulsos devido ao quê? À sua obstinação no mal. Eles têm evolução intelectual, ou tinham evolução intelectual, a maioria deles quando chegaram aqui, mas moralmente estavam atrasados. E é exatamente o processo que estamos passando aqui, há um bom tempo. É o banimento. É um banimento daqueles seres que não têm mais oportunidade de aqui reencarnar devido à persistência no mal. Então, eles são convidados a irem a um mundo compatível com o seu nível moral. E vão dar lá o contributo, como assim nós recebemos, os seres primitivos, aquele primeiro grupamento que nasceu aqui do processo evolutivo natural, recebeu esses espíritos decaídos moralmente, mas que tinham alto grau de inteligência. Conheciam agricultura, conheciam pecuária, conheciam a construção de ferramentas, entendiam a construção de estradas, de cidades, e assim deram um impulso aos nativos aqui do planeta. Concluída essa etapa, alguns retornaram aos seus mundos de origem, outros ainda permanecem até hoje, porque ainda continuam imbuídos do mal, apegados à matéria, aos prazeres que o plano da matéria proporciona, basicamente vinculados aos instintos. Então, essa é a composição do mundo de provas e expiações que vivemos atualmente. Mas a finalidade da Terra, as causas dessas misérias que nós vimos o seguinte, que a gente deve considerar a Terra, não está a humanidade inteira, mas apenas uma pequena fração. Temos muitos desencarnados ainda. Então, nós não temos só esses 8 bilhões que estão aqui. Orbitam no plano espiritual bilhões e bilhões de espíritos ainda, aguardando uma oportunidade de aqui, serem acompanhados através dos seus mentores, nos seus processos reencarnatórios, para terem a oportunidade de seguir no seu processo evolutivo. E a causa da maldade na Terra é a própria, como a gente viu, a própria inferioridade moral da maioria desses espíritos que aqui habitam. O hospital, a penitenciária e um sítio malsão, como eu costumo dizer, um ambiente hostil ou um planeta de condições difíceis. Um hospital onde se trata as doenças, as imperfeições morais, pois abrigam essas almas que necessitam curar as enfermidades morais, como o orgulho, como o egoísmo, o ódio, sendo as dores que nós sentimos, que esses espíritos sentem quando causam
que carregam essa chaga do orgulho, do egoísmo, do ódio, por exemplo, né, são necessárias essas dores para que as doenças da alma sejam curadas. A penitenciária, onde se cumprem penas ou as expiações, é um lugar de degredo, como a gente viu, pois recebe espíritos que, por sua teimosia no mal, precisam cumprir suas penas e se reajustarem perante as leis divinas através das dificuldades que eles vivem. E o sítio Malsão, esse lugar inóspito que a gente vive ainda, é o lugar adequado para a gente desenvolver o nosso intelecto, porque a gente precisa. Como é que eu vou construir, por exemplo, uma edificação, uma moradia em um lugar onde tem maremoto, um lugar onde tem terremoto, um lugar onde tem condições frio extremo, calor extremo? Isso é um desenvolvimento, uma proporção para o nosso desenvolvimento também intelectual. O ambiente terreno, com essas catástrofes que a gente vê, climáticas que a gente vive, a gente tem ciclos de resfriamento planetário, ciclos de aquecimento, né, para que nós possamos ali nos adequar e desenvolver o nosso intelecto para galgarmos mundos mais avançados também. E tudo isso, essa visão que a gente tem desse mundo geofísico, digamos, hostil, ela é reflexo direto da vibração moral, também né, dos habitantes daqui. Né? A aspereza do mundo físico, ela espelha a imperfeição dos nossos espíritos. O sofrimento na Terra, ele tem uma finalidade profundamente pedagógica. Mas e os mundos regeneradores? Entendemos agora onde estamos, entendemos agora por que sofremos, entendemos em que situação a gente vive de infelicidade, porque nossos relacionamentos são difíceis, porque tanta doença no mundo, tanto mal, a gente começou a entender. Aonde estou? Quem sou e aonde estou? Mas qual é o próximo passo que nós temos? Os mundos regeneradores. Estamos no alvorecer de um mundo regenerador, né? Chamado também por muitos de momento que vivemos de transição planetária. É onde nós teremos, digamos assim, depois de uma longa caminhada, uma sombra para nos deitarmos e descansarmos um pouco, né? Nos recuperarmos um pouco da árdua luta que vivemos e que estamos vivendo. Ele serve de transição, o mundo regenerador, aos mundos de expiação e provas que vivemos e aos mundos felizes, que é a etapa seguinte que vem ao mundo seguinte, como a gente viu na jornada, é a parada 4, né? Os mundos felizes ou ditosos, é o objetivo posterior a esse mundo regenerador. A alma penitente aqui, ela se recupera, ela se depura. E ainda existem provas, obviamente que existem muitas provas, mas não são carregadas dessas expiações pesadas que a gente vive, doenças difíceis, situações de vida extremamente difíceis, misérias humanas. A gente vai ver um mundo bem melhor, bem melhor. Embora ainda não tenhamos a felicidade esperada, mas a gente já vislumbra, né, o mundo seguinte, que seria um mundo, né, os mundos felizes ou mundos ditosos, né, a felicidade aguardada, o bem superando o mal. É um mundo que serve, esse mundo de regeneração, de transição entre a dor e a expiação, que a gente vive aqui, e a felicidade plena dos mundos felizes que viveremos. E nesses mundos, o bem começa a superar o mal. Cuidado, porque ele começa, o mal ainda existe. No mundo regenerador ainda temos o mal, mas o mal, ele não fala mais alto que o bem. É a hora em que os homens de bem do mundo vão dizer: pera lá, que aqui você não reina. Aqui quem manda agora sou eu. É hora de se posicionar. E o Livro dos Espíritos lá ele coloca: por que o bem sobrepuja o mal? Por que vemos tanto mal no mundo? Porque lá a resposta é muito clara. Porque os bons são tímidos. Quando eles assim o quiserem, né, eles vão sobrepujar o mal. E é nesse momento aqui, no mundo regenerador, que nós teremos ainda o mal colocado em seu devido lugar. E o bem começando a se propagar. As injustiças começando a ser eliminadas,
ceifadas. É isso que começaremos a ver nos mundos regenerados. No mundo seguinte, né, a próxima parada nossa, a parada 4, nos mundos ditosos ou mundos felizes, é onde o bem reina sem mistura do mal. Não temos mais ali. Características sociais e morais. O bem sobrepuja o mal. As relações são sempre amistosas. Não temos mais rixas, não temos mais intrigas, não temos mais dificuldades de convivência. A superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre as condições e da supremacia. É isso aí que vai, a supremacia, os que governam, os que vão governar esse mundo, né, eles vão exercer a autoridade com justiça. Não é aquele mundo mais onde a gente vê que eu estou mandando porque eu enganei, eu ludibriei, porque eu sou amigo de A ou de B. Isso não rola mais. Isso não acontece mais nesses mundos aqui. Há sempre, como se diz aqui, não há senhores nem escravos. A única ambição nobre é a de estudar e aprender com os iguais. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. É a característica dos mundos felizes. A pureza de sentimentos nesse mundo é a regra. As paixões como o orgulho, como o egoísmo, a inveja, elas são completamente desconhecidas. A felicidade, ela permeia a existência dos habitantes desse mundo, e os habitantes possuem um profundo entendimento das leis da natureza ou das leis morais. Aí aqui eu quero lembrar a questão 614, que eu sempre trago aqui. Qual é o motivo do sofrimento do homem? Por que sofremos? Muito clara a resposta na questão 614. Ele diz, os homens sofrem porque descumprem as leis divinas. Aí o que é que tem aqui nos mundos felizes? Eles estudam cada vez mais e profundamente as leis divinas. Eles já assimilaram, eles já vivem isso. Por isso são felizes. Não existe problema lá. A gente começa a entender que é questão de escolha. Né? É considerada lei divina, detalhe aqui, é considerada lei divina, a lei de Deus, que é imutável, ela é eterna, ela é perfeita. E é a base para a felicidade humana. E indica que o homem deve ou não deve fazer. É a definição de lei divina ou natural que a gente estabelece na parte 3ª, Livro dos Espíritos, como as 10 leis morais. Está ali o guia prático para a nossa felicidade em perguntas e respostas. Simples assim. Mas os nossos instintos falam mais alto, a inveja fala mais alto, o meu egoísmo fala mais alto, o meu orgulho fala mais alto. Eu acho que o meu plano é melhor que o plano que Deus tem para mim. Como eu falo aqui, o plano de Adão, que Adão não é um homem, é um planejamento, é um agrupamento que acha que eu sei o que eu devo fazer, e eu negocio com Deus, e eu digo o que Deus deve fazer para mim, porque eu sei mais, eu tenho a ciência, eu sou o centro do universo, o que está aí tudo posto é para mim, eu achar bonito e belo. É assim que a gente pensa? Infelizmente é. E quando a gente segue esse caminho, a gente sofre. A gente começa a desrespeitar Deus, a criação de Deus, destrói florestas, seres vivos, extinção, morte, assassinato, corrupção. Tudo para atender o meu egoísmo, o meu interesse, num pequeno espaço que eu tenho, tão pequeno, encarnado aqui no plano da matéria, comparado com a vida infinita e o universo infinito de moradas que eu tenho à minha espera. É triste a gente pensar dessa forma, tão pequena, tão tacanha ainda. E é maravilhoso a gente ver o caminho que a doutrina espírita nos ofereceu, através da equipe do Espírito de Verdade, trazendo esse conhecimento libertador e consolador que a gente tem aqui. Na próxima paragem, a gente tem o ápice dos mundos, que pouco se fala aqui no Livro dos Espíritos, no Evangelho também. Os mundos celestes ou os mundos divinos. A habitação, como eu falei, daqueles espíritos puros, que chegaram ao máximo grau de depuração. O bem, ele reina sem nenhuma mistura, sem nada, puro, em essência. O mal é desconhecido completamente. Eles não têm nenhum entendimento disso.
não há mais corpo material. O envoltório da alma, o perispírito, ele é puro, ele é etéreo, né? E os espíritos gozam da presença de Deus, eles entendem Deus. A gente só vai entender Deus quando chegar nesse patamar aqui. Até lá a gente não entende, não. A gente sente Deus através da criação, como eu coloquei aqui, né, do universo infinito. E a gente começa a admirar Deus e sentir Deus nas coisas, nos animais, nas plantas, na natureza, no universo, na criação, na assinatura, no DNA divino. É só isso que a gente consegue nesse momento. A gente querer limitar, explicar Deus é querer limitar. Quem explica, quem define, limita. E a gente não tem capacidade nem intelectual, muito menos moral. Mas lá, quando a gente chegar nesse mundo celeste, teremos. E a comunhão com Deus é tanta que a gente fala de Jesus. A comunhão é imensa com Deus, ele reflete o absoluto. Ele não é o absoluto, ele não é Deus, mas ele reflete todas as virtudes que provêm de Deus. Tanto que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele está em comunhão de pensamento, de vontade. Ele trabalha ativamente no plano divino, nas leis divinas, proporcionando ajuda, misericórdia para aqueles retardatários que somos nós. Aí a gente começa a entender a missão de Jesus, o amor infinito de Jesus por nós, crianças espirituais. Os laços que unem esses seres aqui, que moram nessas moradas celestiais, são de puro amor e fraternidade. E a felicidade é uma constante, sem nenhum tipo de perturbação. Zero perturbação. No livro Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, né, pelo espírito André Luiz relata que nesses mundos superiores vivem espíritos que têm mais de 15 sentidos desenvolvidos. A gente não tem muita informação porque é uma coisa tão abstrata para a gente. Como é que eu vou falar de um sentido que a gente não sabe o que é ainda? Não tem percepção, se a gente só tem 5. Então, esse é o panorama, digamos assim, didático das 5 categorias de mundo que nós temos ainda por habitar. Mas regidos, como a gente viu, por uma lei da natureza, ou uma lei divina chamada lei de progresso, uma das 10 leis divinas ou naturais, né? Que essa lei que está, para todos, está atribuída, né, como obrigação, digamos, queiramos ou não, vamos progredir, para todos os seres da criação, animados e inanimados, que foram submetidos pela bondade de Deus, né, para que tudo se engrandeça, para que tudo prospere. E o progresso, esse progresso, ele não se aplica apenas ao ser humano. Quando a gente fala isso, isso aqui eu vou, depois que encarnar, eu vou habitar todos esses mundos. Não é só para o ser humano. Isso vale para os animais, isso vale para as plantas, isso vale para os minerais, isso vale para tudo que está criado. Tudo. Porque existe algo ali chamado de princípio inteligente. E o princípio inteligente, ele evolui ao longo da jornada. Nós fomos um dia princípios inteligentes. E nós temos trilhões de princípios inteligentes dentro de nós. Um habitat, um universo vive dentro da gente, na nossa pele, dentro do nosso organismo. E o nosso espírito, a nossa mente é como Deus para eles, comandando tudo que está dentro da gente. Motivo pelo qual a gente deve ter pensamento positivo, vibração boa, não cairmos nas armadilhas da depressão. Tenhamos cuidado com isso, porque nós comandamos a nossa biologia inconscientemente, mas comandamos. E como nós começamos a dar comandos negativos, nós adoecemos. Está aí as doenças psicossomáticas para comprovarem o que eu aqui falo. E a lei de progresso, ela é um princípio dinâmico que unifica toda essa cosmologia que a gente aqui apresentou, conferindo a ela sentido, conferindo a ela direção. E a gente começa a ver que o plano de Deus é um plano muito grande e magnífico. O progresso, ela é lei fundamental da natureza, é lei divina, ou seja, lei natural, e todos eles
animados e inanimados, como a gente viu aqui, estão sujeitos, submetidos a essa lei pela bondade do nosso Criador. Então, desde o átomo até o arcanjo, tudo e todos progridem incessantemente. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, relata isso. E responde isso da seguinte forma: é assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. A questão 540, ela explica a evolução universal. Ela explica o princípio inteligente se desenvolvendo desde a matéria mais rudimentar, né, que é o átomo primitivo, digamos assim, até os espíritos mais elevados, que são os arcanjos. São os, digamos assim, os chefes dos anjos, como o nosso Cristo planetário, é um arcanjo. Ele é chefe de espíritos puros, é uma hierarquia maior. E quando o espírito atinge esse grau máximo, digamos assim, de adiantamento, né, ele recebe um mundo, ele recebe um planeta, para que ele seja, né, o orientador, o benfeitor desse mundo, para que ele comande o processo evolutivo daquele mundo. E nós vamos passando, né, ainda nesse estágio, planeta a planeta, evoluindo, recebendo as lições e desafios que nos aguardam, para progredirmos intelectualmente e moralmente, para galgarmos esses 5 mundos aqui, essa graduação que temos ainda pela frente. A jornada nossa, individual, do nosso espírito, não é um mecanismo de ascensão para isso. Né? Os espíritos encarnam em um mundo, mas eles não estão presos indefinidamente a esse mundo, de forma nenhuma. A gente viu que recebemos degredados aqui, e alguns que estão aqui estão sendo degradados para outros mundos, aos milhões, não tenhamos nenhuma dúvida disso, e há muito tempo. Né? Nossos irmãos aí que professam protestantismo chamam de arrebatamento, só que eles têm a visão mais materialista, não tem essa profundidade que a doutrina espírita nos traz, e acreditam que o arrebatamento seria do corpo físico, a pessoa seria arrebatada, desapareceria do plano da matéria, mas na realidade o arrebatamento é espiritual. São convocados a reencarnarem em mundos bem mais difíceis, adequados à evolução moral em que eles se encontram. Então, vão passando mundo após mundo até se depurarem. A consequência da estagnação, existe consequência? Sim. Os espíritos que estão obstinados no mal, eles passam por essa situação. Às vezes vão ali para aqueles mundos ali, início de mundo de provas e expiações, porque o período de provas e expiações é muito longo, extremamente longo. Então a gente vai ver ali, desde o início, a construção das primeiras ferramentas, das primeiras cidades. Agora imagine a gente, na condição atual, telefone celular, abre a geladeira e tem comida, tem dipirona, Tilenol, cirurgia, avião, carro, tudo fácil. Aí de repente a gente é banido para um mundo que não tem nada disso. A gente vai ter que começar do zero, a inventar a roda, a inventar a lança, a faca, para poder caçar melhor, construir cidade, estrada. Aí a gente vai sentir o quê? Saudade de alguma coisa que a gente perdeu. É exatamente o que está na parábola do Gênesis. Você vai crescer fruto do seu trabalho agora, meu irmão. Você pisou na bola. Não é assim que está lá? Você é criminoso. É criminoso no sentido, você matou, você fez algo, né, que feriu frontalmente as leis divinas, não estava mais adequado, imbuído no mal. Então você não tem mais lugar aqui. Aqui agora é um mundo que está sendo preparado, digamos assim, né, para espíritos em melhor condição. Você é minoria. A minoria faz muito barulho, mas você não é a maioria. Então você está sendo convidado a se retirar devido à sua estagnação ao mundo adequado ao seu desenvolvimento moral. A eles, como diz aqui, esses espíritos decaídos, estagnados, cumpre a eles conquistá-los pelo seu trabalho. A recompensa é ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo a prolongarem sua permanência em um mundo desgraçado. Então é assim que funciona. O degredo, normalmente, é para uma situação pior, para que através, né, da dor e do sofrimento ele possa se reformar
moralmente. É na dificuldade que a gente se muda moralmente. Todos nós, essa é a ferramenta pedagógica que passamos na vida. É assim que funciona. Não temos, infelizmente, outro caminho. É através dos processos, desses processos pedagógicos, didáticos, que nós temos que passar. Normalmente passamos por alguma dificuldade na vida e dissesse, se eu não tivesse passado, a gente às vezes pensa que é o fim do mundo, que a gente está muito ruim, que é muito difícil, mas quando a gente passa por aquilo, a gente dá graças ter passado por aquela situação e diz, eu precisava passar por aquilo, porque agora eu sou um homem, eu sou uma mulher totalmente diferente. Aquilo ali mudou o rumo na minha vida. Se eu continuasse daquilo, eu não sei o que seria de mim. E às vezes a gente dá graças a isso. Mas é o sofrimento que normalmente muda, que dá nova roupagem a esse processo. É a expiação. É a consequência compulsória das nossas faltas passadas e que a colheita é obrigatória e dolorosa. A semeadura do que é a colheita da nossa semeadura. Infelizmente, a maioria de nós aprende dessa forma, pela imposição do que chamamos de lei de causa e efeito. Os nossos erros geram esses débitos que precisam ser quitados mediante perigoso trabalho e vivendo as misérias da vida. A expiação é, portanto, um mecanismo de reajuste pedagógico, como eu sempre digo, de uma lei divina, que vai limpando o nosso passado para garantir um futuro melhor para cada um de nós. Não é castigo, a gente tem que tirar isso da cabeça. E tem que tirar também nós espíritos e dizer, eu estou aqui para expiar, eu fui muito mal, eu fiz muito... Não é isso. É ter resignação, é entender o propósito do sofrimento. É para isso que o Consolador veio. Você é um espírito imortal, você não vai viver eternamente nessa situação, nem nessa doença, nem nessa depressão, nem nesse processo difícil, material, de desemprego, o que é que seja a dificuldade que estejamos vivendo. Tudo passa, tudo é passageiro e tudo tem um propósito. Eu tenho que entender qual o propósito disso na minha vida e lutar para mudar a situação de infelicidade que eu vivo. Não me conformar, mas ter uma resiliência ativa, como a gente viu na semana passada. E as provas, elas são os testes, são os desafios que o espírito necessita, muitas vezes, e que escolhe, lá no seu planejamento reencarnatório, ou seja, antes dele reencarnar, para ter como adversidade aqui na vida, com o objetivo de se desenvolver. Aí, às vezes ele vem com uma doença, com uma limitante, vem com uma dificuldade financeira, ele vem com conflitos relacionais. Mas para quê? Alguém ia pedir isso aí? A gente diz isso, né? Aí a gente, para desenvolver várias coisas, para desenvolver a inteligência, para desenvolver a paciência, para desenvolver a resiliência e outras virtudes que a gente verá. Então, se eu preciso desenvolver paciência, eu preciso estar com alguém que é difícil. E difícil convivência, às vezes. Aprender paciência, ter tolerância num mundo que tem tanta intolerância. Seja você quem tolera, o tolerante das escolhas do outro, porque o outro tem um livre-arbítrio. Ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ter a opção que ele quiser, desde que não interfira, conforme a lei de liberdade nos coloca, não interfira no seu livre-arbítrio, na sua liberdade. Mas ele pode ter a escolha que ele quiser, o time de futebol que ele quiser, a ideologia política que ele quiser, o gênero sexual, a tendência sexual que ele quiser. Não existe isso. Não existe, nós queremos impor, isso é questão de orgulho e de intolerância. Precisamos esquecer tudo isso, porque algo, se eu sou intolerante, vai se reverter pela lei de causa e efeito para mim. Se reverter negativamente, e vou ter uma colheita difícil. Então, desenvolver essas virtudes, e cada obstáculo superado no processo dessas provas, ele é um degrau a mais na nossa evolução e fortalece a alma para voos mais altos, para galgarmos mundos melhores, um plano espiritual, uma colônia espiritual melhor e, por fim, um mundo mais avançado. A gente não tem obrigação, digamos, de permanecer apenas aqui na Terra.
E eu trago aqui o exemplo de Bezerra de Menezes, que após o fim da última encarnação dele aqui no Brasil, foi ofertado a ele, através de uma emissária de Maria de Nazaré, a habitar um mundo superior. E por opção dele, ele não quis, disse que enquanto houver um único sofredor aqui nas terras do Brasil, nas terras do Cruzeiro e nos países aqui vizinhos, eu estarei ali para enxugar as lágrimas e socorrer a esses, digamos assim, esses desvalidos. Ele teve escolha, e nós teremos escolha. A escolha é plantar e semear o bem, é seguir as leis divinas ou naturais, que a gente já colocou aqui. E a visão que a gente precisa ter, em síntese, de tudo isso, a visão da jornada, dessa jornada maravilhosa, é de justiça divina, de esperança na evolução e entender o propósito do sofrimento. A pluralidade dos mundos está adequado ao desenvolvimento, como a gente viu, moral e intelectual. E ela é manifestação de quê? Da justiça de Deus. Só habita o mundo, um determinado mundo, pessoas que estão ali com justiça divina. São vítimas, digamos assim, entre aspas, da justiça divina. Não estão ali por acaso, como a gente viu. Não estão ali injustamente. No mundo, na cidade, no país, na família. Não estão injustamente. De forma nenhuma. Então, Deus oferece as condições necessárias, com justiça, para o nosso progresso. Mas a gente tem que ter o olho na esperança, na evolução. Então, a lei do progresso, ela é universal, para todos os seres vivos, animados e inanimados, como a gente viu. E ela é infalível, e garante a todos, sem exceção, um caminho final de perfeição e de felicidade. Então, o nosso sofrimento aqui na Terra não é um castigo eterno, de forma nenhuma, mas ele é instrumento educativo e transitório, para a gente se depurar. O sofrimento não é um fim, como eu costumo dizer, em si mesmo, mas um meio para um bem maior. E é assim que esclarece o Espírito de Santo Agostinho, quando diz: é assim que Deus, em sua bondade, faz com que o próprio castigo reverta em proveito do progresso do espírito. Portanto, a Terra não é um destino final, mas uma etapa necessária na jornada evolutiva de cada espírito. E, com o olho, ou com o olhar, na esperança e na consolação que a doutrina espírita nos traz, essa frase, esse texto é muito profundo, que diz: contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece. A abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus e pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. É isso que precisamos almejar agora, esse mundo regenerador, esse mundo de repouso, de descanso temporário, depois de tanta luta que a gente está vivendo aqui. Interpretando, em resumo aqui, a casa do Pai revela, em última análise, esse universo profundamente dotado de inúmeros mundos, infinitos. E cada elemento ali da criação, desde o menor átomo até o mais distante desses mundos, desempenha um papel na execução do plano divino, dessa evolução contínua. Nessa, digamos, essa arquitetura cósmica, nada é aleatório ou desprovido de sentido. Tudo tem um propósito. Tudo. O sofrimento em mundos como o nosso, aqui na Terra, ele é ressignificado, como uma ferramenta pedagógica para a alma. É isso que a doutrina espírita tem nos trazido como proposta. Ressignificar o nosso sofrimento. É isso que precisamos, e não nos sentirmos a última das criaturas, o desgraçado, o sofredor. A gente tem que mudar esse nosso setup.
O sofrimento em mundos como a Terra, ele é ferramenta, como a gente viu. Né? E assim, a alma peregrina, que todos somos, né, pela eternidade, vai avançando por essas moradas, por essas escolas, mas que pela força da lei, do progresso, vai transmutando. Cada prova que ela vai vivendo, ela vai transmutando em sabedoria, e cada expiação em pureza. E essa jornada ascensional que todos estamos passando, com um único propósito, e maravilhoso, que é o nosso reencontro com o nosso Criador, que é o nosso propósito maior. Só que dessa vez, conscientes, porque saímos do Criador, recebemos a vida de forma simples, da forma, como diz a questão 115, e ignorantes. Fomos criados simples e ignorantes, sem entender o propósito das coisas. E vamos, ao longo dessa jornada imensa que estamos vivendo, imensa, essa grande jornada, com a imposição da lei do progresso, retornando ao Pai, como diz o Livro dos Espíritos na questão 1009, dado por Paulo de Tarso, orbitando em torno de Deus, que é o propósito maior da nossa existência, para trabalharmos como espírito puro, como co-criadores desse mundo infinito, desses trilhões e trilhões e trilhões de planetas que estão aí postos como morada de todos nós. E por fim, eu trago algumas reflexões para nós. Algumas reflexões. Nós temos que nos lembrar que estamos em um mundo de regeneração, entrando em um mundo de regeneração. Mas a mudança, como a gente sempre espera, não é de fora para dentro. Que a gente tem sempre aquela infantilidade que algo fora, algo externo vai acontecer para mudar. Não é o mundo que vai mudar, o mundo vai se transformar em um mundo regenerador e eu vou viver feliz. É a nova era, né? Assim que muitos dizem. A gente sempre tem aquela esperança de que algo fora, Jesus vai subir do céu, vai descer dos céus aqui e vai resgatar todo mundo. Eu vou fazer uma promessa para X ou para Y e vai resolver o meu problema. Eu vou fazer um sacrifício aqui e vou deixar de fazer tal coisa, tal atividade, né, ou de comer tal coisa e vai resolver meu problema. A gente sempre espera que algo externo mude a nossa condição. E não é, isso é infantil. O sacrifício agradável a Deus é o sacrifício pessoal, nosso, de mudança interior. É esse que é agradável aos olhos de Deus. Então essa mudança, ela tem que vir de dentro de nós. Os mundos, a gente viu, eles são resultados do estado vibracional dos que aqui habitam, de cada habitante, de cada um de nós. A obra tem que ser feita no nosso coração. É isso que a gente precisa fazer. O que tem que ser mudado é o espírito que habita esse mundo. Portanto, façamos nossa parte, para a gente pertencer e para que a gente possa viver ao mundo regenerado que se avizinha. Meus irmãos, muita paz, um bom retorno aos nossos lares. Muito obrigado.